Glória a Deus. Gálatas, capítulo 5. Estaremos hoje dando término à nossa sequência de estudos em Gálatas, capítulo 5. Nós estudamos aí em uma primeira parte, Gálatas 5, o capítulo 5, verso 16 ao 21. E na segunda etapa do estudo, do 22 e também o 23. O 22 e o 23, basicamente estudamos aí do 16 até o 26. Estudamos aí sobre as obras da carne e logo em sequência entramos aí no fruto do Espírito, virtudes do fruto do Espírito. E hoje nós estaremos aí com a ajuda do Espírito Santo dando término a essa sequência de estudo. Gálatas capítulo 5, verso 22. Glórias a Deus. Vamos ler do 22 ao 26, que nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O 24. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. Amém? Feche os seus olhos, oramos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, graças te damos por essa palavra, por este momento, Senhor, dedicado ao estudo e meditação da mesma. Pedimos que o Senhor mais uma vez fale conosco e que a tua igreja venha ser edificada nessa noite. Usa-nos, meu Pai, na tua palavra, por intermédio e ajuda do teu Espírito Santo. Sê conosco, meu Pai, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, recapitulando sobre o fruto do Espírito, ou virtudes do fruto do Espírito, nós dividimos aí em três partes, ou três grupos, digamos assim. Três grupos, essas virtudes do Espírito, virtudes do fruto do Espírito. O primeiro grupo foram virtudes ligadas ao nosso relacionamento para com Deus. O primeiro grupo, virtude ligada ao nosso relacionamento com Deus. A primeira virtude é o amor, o segundo a alegria e o terceiro a paz, que nós só recebemos, aprendemos o real sentido do amor, da alegria e da paz, e que essa real virtude só se encontra em Deus, em um relacionamento com Deus. O segundo grupo são virtudes ligadas ao nosso relacionamento com o nosso próximo, que aí foi a longanimidade, que é o sinônimo de paciência, a benignidade, que é sinônimo de gentileza, e a bondade, que refere-se ao princípio energizante da bondade, né? A ação da bondade. Então nós aprendemos aí que as virtudes do Espírito, do fruto do Espírito, primeiro, ela começa a ser gerada em nós por intermédio de um relacionamento com Deus. Quando nos relacionamos com Deus. Por isso o texto está dizendo no verso 25, o verso 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui está o princípio de frutificarmos, aqui está o princípio dessas virtudes aflorarem na nossa vida. Nós precisamos, irmãos, todos que aceitaram a Jesus,
Todos que entenderam o sacrifício do Calvário, nós que estamos aqui, entendemos que não éramos dignos, não merecíamos, mas Jesus morreu por nós, e porque Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue, nós temos acesso à nossa salvação. Amém? Os irmãos creem assim? Se é assim, nós todos precisamos viver em espírito, porque já não fazemos as obras da carne que nós estudamos antes. Não somos dominados pela carne, nós somos do Espírito. Nascemos de novo, e esse nascimento não é da carne, mas é do Espírito. É o que Jesus diz para Nicodemos. Necessário te é nascer de novo. Aí Nicodemos pergunta, mas como que eu vou nascer de novo? Né? Vou eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus fala, não, te é necessário nascer da água e do Espírito. Se nascemos de novo, muito obrigado, meu filho. Se nascemos de novo no Espírito, é óbvio que nós andamos também no Espírito. Nós andamos e vivemos no Espírito. Se nós vivemos no Espírito, aí nós começamos a ter um relacionamento com Deus. Nós nos aproximamos de Deus. Essa aproximação com Deus, esse viver com Deus, andar com o Espírito, viver no Espírito, começa a gerar em nós a virtude do Espírito, o amor, ágape, que é mais do que aquele amor interesseiro que nós aprendemos. Começa a gerar em nós a verdadeira alegria, que é mais do que uma alegria momentânea ou casual, que é porque aconteceu algo, eu me alegro. Porque aí não aconteceu, eu entristeço. Então, é uma alegria verdadeira, uma paz que excede todo o entendimento. A paz de Deus está em nós. Nós temos um relacionamento com Deus. Começa a gerar em nós a virtude do fruto. O fruto começa a crescer em nós. Nós vimos aqui, eu comentei com os irmãos, que um fruto, uma árvore qualquer, uma árvore comum, que você passar aí, uma árvore frutífera, o fruto não aparece já maduro, grande, pronto para consumir. Ele vai crescendo, não é assim? A laranja aparece lá pequenininha, uma florzinha, daqui a pouco uma laranjinha, e vai crescendo, crescendo, desenvolvendo. Se a árvore está saudável, se o solo está preparado, tem água, ela cresce e vira um fruto robusto, bonito, pronto para o consumo. Na nossa vida, o fruto do Espírito precisa ser cultivado, gerado em nós. Aí, o fruto do Espírito não é esse fruto comum. O que eu digo? O que eu entendo? É que todos os dias nós temos que gerar o fruto do Espírito. Todas essas virtudes têm que transpor em nós. Todos os dias. Começou o dia, você começou a gerar. Até de tarde esse fruto já está pronto para o consumo. É um fruto do Espírito. Essas virtudes têm que estar em nós e a gente vai usando ela no dia a dia. Começamos a andar com Deus. Viver no Espírito, andar no Espírito, começa a desenvolver em nós. Quando começa a desenvolver, nós temos o amor, nós recebemos a alegria, a paz de Deus. Quando acontece tudo isso, nós somos capazes de conviver com o nosso próximo. É a sequência que nós estamos aqui. Nós começamos a viver com o nosso, em comunhão com o nosso próximo. Que nós vimos aqui que é imprescindível para a igreja. É imprescindível para a igreja. Nós somos um povo, unidos, precisamos ser pelo menos unidos. Comunhão, união, nós vimos isso aqui na terça-feira passada. Primeiro, relacionamento com Deus. Segundo, relacionamento com o nosso próximo. São virtudes do fruto. Aí no relacionamento com o próximo, a longanimidade, né, paciência com o próximo. Irmãos, isso aqui, a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é maravilhosa. Longanimidade, ter ânimo longo. Paciência longa. Você acha que Deus não sabe, não, que a gente tem umas lutas? Aí ele fala, seja longânimo, eu vou te dar a longanimidade. Suporta esse negócio. Né, conviva, a benignidade, a gentileza, o interior benigno e a bondade, que é a expressão da benignidade, que é o ato de bondade. Então, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, e hoje nós vamos estar meditando no relacionamento conosco mesmo. Virtudes ligadas ao nosso relacionamento
conosco, aí é a gente. Então o fruto do Espírito tem virtude que ela transparece e me ajuda a ter um relacionamento com Deus, transparece e ajuda a ter um relacionamento com o meu próximo e transparece na minha vida para que eu tenha um bom relacionamento comigo mesmo. Irmãos, nós vivemos em tempo que as pessoas têm batalhas internas consigo mesmo. A geração, eu não sou tão velho, mas a nossa geração, os irmãos aqui, a nossa geração, uma geração que perde a sua identidade muito fácil. Não sabe quem é, não tem um relacionamento bom com você mesmo, consigo mesmo. São conflitos internos que essa geração sofre, porque muitos não desenvolvem e não cultivam o fruto do Espírito em si. Quando nós temos o fruto do Espírito, nós entendemos quem somos de verdade. Amém? Glória a Deus. Nós vamos então meditar no fruto do Espírito, virtudes ligadas ao nosso relacionamento conosco mesmo. A primeira virtude que reflete esse relacionamento conosco mesmo é a fidelidade. A fidelidade, do grego pistis, significa fé, lealdade, descreve a pessoa digna de confiança. Fidelidade. Fé para com Deus. A pessoa, o nosso relacionamento, não. E aí, irmãos, por que eu digo isso? Porque não tem como eu ter fé para você ter um relacionamento com Deus. Não tem como eu acreditar por você. Você tem que desenvolver a sua fé, sim ou não? Eu posso aqui impulsionar a sua fé com palavras, com testemunho, mas a atitude de desenvolver a fé é nossa particular. Nós precisamos desenvolver essa fé. Isso aí é a fé para acreditar na salvação, para receber o nosso milagre, para ter aí. Mas eu vou além disso, eu vou aqui falar da lealdade. Ou pessoa digna de confiança. A fidelidade. Pessoas dignas de confiança. É nós. Relacionamento conosco mesmo. Certo? Relacionamento conosco mesmo. Digno de confiança. Leal. O que é isso, irmãos? É aquela pessoa que você pode confidenciar algo que você sabe que é uma pessoa leal. Digna de confiança. Você pode chegar a contar algo que você sabe que está ali. Com a pessoa lá. Para nós, precisamos ter a fidelidade em nós. Se você chega para contar algo para mim, eu preciso transmitir para você essa confiança. De você chegar, eu posso chegar ali no pastor Reginaldo e posso falar, porque ele é digno de confiança. É uma pessoa leal. Irmãos, nas coisas mais simples do nosso dia a dia, nos trabalhos da igreja, a gente conta, irmãos, o tempo que a gente vive, eu sei da correria, eu sei da dificuldade, eu sei de tudo que nós passamos, não é só vocês, nós passamos, tudo que está acontecendo, mas Deus está precisando, a igreja, a obra do Senhor precisa de pessoas leais, dignas de confiança. O que é isso? É saber que no horário vai estar, saber que se precisar estar ali, são essas coisinhas do nosso dia a dia que demonstram lealdade, digno de confiança, no seu trabalho, o patrão hoje está procurando isso, uma pessoa que seja digna de confiança, que ele pode chegar e falar assim, não, esse aqui pode ir lá porque eu confio nele. Quantas pessoas que a gente vê aí que está procurando no dia a dia trabalho, busca aqui, busca ali, trabalha um dia só, 2 dias só, porque não transmite confiança. Lealdade. Irmãos, olha só, abrange tanta coisa na nossa vida, no trabalho, no relacionamento, na igreja. Lealdade, aquela pessoa que você pode contar, não, eu estou com você. Eu estou aqui, não pode contar comigo. Aí você sabe que é uma pessoa leal. Precisou estar ali. Pode fazer, vamos fazer isso? Não, vamos fazer.
Vamos juntar aqui, vamos levantar aqui para ajudar alguém. Não, vamos fazer lealdade. Está ali sempre pronto a atender, sempre pronto a ajudar. Está sempre pronto para apoiar os projetos. Ser leal é isso. Isso é conosco, é nós. É nós. Relacionamento conosco. E você tem que decidir ser leal, ser fiel, ser digno de confiança. Não tem como, como que eu posso testar a sua lealdade, a sua confiança? É eu ir lá e te entregar um projeto, é eu ir lá e falar assim, desenvolva isso aqui para mim, e aí você desenvolver, fazer tudo aí, digno de confiança. Não, eu posso confiar, posso entregar um projeto, posso entregar aqui um departamento, posso colocar aqui na mão de fulano, porque fulano demonstrou confiança. Eu posso testar, agora desenvolver é você. Sim ou não? Nós temos que desenvolver em nós, sermos dignos de confiança, as pessoas confiarem em nós. Muitas vezes, acontece no nosso meio, a pessoa chega, a gente vê, fica bonito, está falando bem, e aí a gente confia e se decepciona. Porque pareceu, mas no teste falhou. Não transmitiu ser digno de confiança, não transmitiu lealdade. Só que nós que estamos aqui, a igreja de Forte Mais, estamos aprendendo que precisamos desenvolver em nós as virtudes do fruto do Espírito. Se olharmos, irmãos, eu falei aqui já e posso até ser repetitivo, mas vou falar de novo. O ser humano por si só, nós aqui, carne e osso, essa pessoa aqui, nós somos interesseiros. Pode falar, não, mas eu não sou. Nós por si mesmos, nós mesmos somos interesseiros. Eu me relaciono com alguém porque eu posso conquistar algo, por nós mesmos. Eu vou aqui transmitir confiança, eu vou fazer porque eu quero conquistar tal cargo, isso e aquilo outro, por nós mesmos. Agora, quando o Espírito Santo entra em nós, aí o interesse já não é mais meu. O interesse é eu quero viver e andar no Espírito para eu ir morar na glória, eu quero viver e andar no Espírito para agradar o meu Senhor, eu quero viver bem com meu Deus. Quando eu faço tudo isso, começa a desenvolver em mim, e aí começa a surgir em mim a lealdade que não vem de mim, mas vem do Espírito. Eu entendo, irmãos, na obra do Senhor, quando a Bíblia vai dizer, tudo quanto fizeres, faça, para a honra e a glória de Deus. Por que a Bíblia está dizendo tudo? Porque se ela não fala tudo, nós íamos pensar, não, é só quando eu canto, é só quando eu prego, é só quando eu oro, é só quando eu expulso demônios, é só quando eu oro para Deus curar, que é para a glória de Deus. Mas a Bíblia está dizendo, tudo quanto fizeres. Então lá no meu trabalho eu tenho que trabalhar para a honra e glória de Deus. Então se eu estou lá colocando cerâmica no chão, eu estou colocando cerâmica aqui para a honra e a glória de Deus. Se eu estou pintando a parede, é para a honra e a glória. Se eu estou limpando casa, é para a honra e a glória de Deus. Se eu faço tudo para a honra e a glória de Deus, eu vou ser leal ao meu patrão. Eu vou ser leal ao dono da casa que me permitiu estar ali dentro para trabalhar. Eu vou ser digno de confiança. Por quê? Porque eu estou vivendo para a honra e a glória de Deus. Relacionamento conosco mesmo. Tem gente que tem conflito, não consegue ser leal. Coxinha entre dois pensamentos, recebe um projeto, mas está aqui nesse projeto e não está leal a ele, está olhando o outro. Tem gente que está aqui, mas está olhando assim, não, se eu fizer assim, eu saio desse e vou para aquele outro. Não, se eu fizer assim, eu tomo esse negócio tudo. Conflito interior. Não sabe o que quer. Não entende. Não entende o que Deus chamou ele para ser. Irmãos, respeite os processos da sua vida. As etapas da nossa vida. Seja leal naquilo que Deus te colocou para ser naquele momento. Se é um cooperador, seja leal, seja o melhor cooperador que já existiu nessa terra. Se é um diácono, seja o melhor diácono que já andou nessa terra. Talvez você não consiga, mas seja sempre o melhor que você pode ser. Se é um presbítero, seja melhor, ser evangelista, seja o melhor pastor, seja o melhor. Na etapa que você está, entenda que Deus te chamou para ser leal e digno de confiança.
Que o seu pastor possa confiar em você. Que o pastor Suimar possa confiar em nós. Sermos dignos de confiança, leais. Leais na etapa que Deus te colocou. Naquele momento, naquele tempo, naquela cidade, naquela igreja. Seja leal. Seja leal. Isso aqui é uma atitude sua. Eu estou aconselhando por intermédio da palavra hoje. Mas a atitude de ser leal, confiável, é tua. É um relacionamento seu com o Espírito Santo. Entendendo isso, aí nós começamos a olhar para tudo que nós estamos fazendo, entendendo que Deus está nos observando e que o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado ou envergonhado naquilo que nós estamos fazendo. Irmãos, um crente que não é digno de confiança envergonha o Evangelho. Um crente que ele não transmite lealdade, ele não glorifica o nome de Jesus. Se alguém vivia assim até hoje, eu creio que por intermédio do Espírito Santo, a partir de hoje, sai daqui um homem cheio de fidelidade. Um homem e uma mulher leal. Um homem e uma mulher digno de confiança, porque o Espírito Santo de Deus está gerando em nós o fruto do Espírito e suas virtudes. Glória a Deus. Coloca para mim, Marcos, 1 Timóteo 1:12. Fidelidade. Confiança. Olha só, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Olha só, Cristo Jesus me considerou fiel, por causa dessa fidelidade designou o ministério. Meus irmãos, Deus não nos confiará projetos para serem realizados nessa terra se nós não formos fiéis. Se nós não formos fiéis. Requisito para viver o melhor de Deus, os projetos de Deus, fidelidade. 2 Timóteo 2:2, por favor, também. Glória a Deus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmiti a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha só, Cristo Jesus achou fidelidade em Paulo para lhe confiar o ministério. Paulo está transmitindo isso para frente a Timóteo, dizendo: ei, busque homens fiéis, homens que têm fidelidade e idôneos, para também instruir a outros. Irmãos, se nós estamos aqui, eu glorifico a Deus porque foi achada fidelidade em você, foi achada fidelidade em nós, para nós exercermos a nossa chamada e o ministério que Deus nos confiou. Para fecharmos sobre a fidelidade, Tito 2:10. Tito 2:10. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Olha só, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. Precisamos ser fiéis, é preciso ser achado em nós fidelidade para que nós possamos glorificar o nome de Jesus. A segunda virtude a respeito do nosso relacionamento conosco mesmo, do fruto do Espírito, é a mansidão. Mansidão, do grego prautes, significa dócil submissão. É poder sob controle. A palavra grega era usada para um animal que foi domesticado e criado sob controle. Mansidão. Mansidão. Se nós, às vezes a gente não sei se leva para o extremo da palavra,
E aí a gente, quando se fala em mansidão, o fulano é tão manso, a gente pensa aquela pessoa songamonga, parece, né? Aquele negocinho que não responde a nada, sangue de barata, e aquele negócio. Mas aqui, olha só, a comparação, o sentido grego da palavra grega era usada para um animal que foi domesticado e criado sob controle. Eu não sei se os irmãos já viram, mas aí em algumas áreas da Ásia, eles domesticam ali os búfalos. Os irmãos já viram os búfalos domesticados ali, que anda lá no meio do quintal, o pessoal usa para carregar para cá. Os irmãos já viram a força de um búfalo? O potencial de destruição que um búfalo tem? Se o búfalo ali estoura e começa a correr, destrói, mata, faz uma bagunça terrível. Mas é um animal manso. Eu vou além. É um animal amansado. 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 A mansidão, os irmãos hão de conver comigo que Jesus é manso. Sim ou não? Jesus foi um homem manso. Jesus se irou? Sim. Ele irou-se. Então mansidão, olha aqui, não é ausência de momentos de ira. Não é. Mas a mansidão vai refletir como nós agimos no momento da ira. Esse é o ponto da mansidão que precisa haver em nós. Porque se eu sou manso quando tudo está dando certo, quando vai tudo bem, as pessoas ao meu redor, está tudo tranquilo, ninguém está me perseguindo, aí eu sou um doce. Nossa, é bom demais. Está tranquilo, nossa, Reginaldo, nosso pastor já é tão manso, olha lá que homem, olha lá a irmã Marise tão mansa, são tão mansos os irmãos, porque está indo tudo bem, está todo mundo aqui. Aí pisa no calo, persegue, fala, aí a ira vem, aí chuta o balde, vira aquele negócio. Faltou mansidão. Sei lá, talvez você fosse calmo no momento da calmaria, né? Mas não manso. Agora, quando gera em nós a mansidão, irmãos, não me pergunta como. Não tem explicação. Não tem explicação lógica para eu falar com você. No momento da perseguição, no momento que as pessoas te apertarem, no momento que as coisas estiverem dando errado, que está tudo caindo ao seu redor, você vai ser coberto, você vai ser cheio do Espírito e vai fluir de você essa mansidão. Aí você reage com mansidão, com amor, com bondade, com benignidade, com longanimidade. Não tem explicação. É o Espírito Santo de Deus trabalhando. É o Espírito Santo de Deus trabalhando. É a mansidão. Glória a Deus. Coloca para mim Mateus 11, 29. 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Coloca também Mateus 5 e 5, por favor. Glória a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, mansidão, quando eu olho para a vida de Jesus, e aí o meu espelho, o meu nível de comparação é Jesus. Se eu preciso melhorar algo na minha vida, eu vou ver como que Jesus se comportou, como que Jesus reagiu, como que os homens da Bíblia chamados e cheios do Espírito Santo agiram em situações complicadas. Nosso povo, esse tempo que nós vivemos, aí alguém diz, eu não levo desaforo para casa. Acontece algo, faz um vídeo e acusando, e perseguindo, e falando, e se defendendo, aí nas redes sociais, e faz aquele negócio, aquele estardalhaço, aquele show terrível. Quando eu olho para Jesus, eu não vejo Jesus agindo dessa forma nos nossos dias. É lógico, Jesus não tinha lá acesso ao Facebook, ao Instagram, a nenhuma dessas redes. Mas se Jesus estivesse nos nossos dias vivendo, eu não vejo Jesus correndo para esses recursos e aí se defendendo e falando e aquilo outro. Irmãos, às vezes que as pessoas chegaram, olha só, lê os evangelhos, lê Mateus, Marcos, Lucas e João.
Quando os escribas e fariseus chegavam para acusar Jesus, e falavam, o senhor tá desfazendo da lei, que o senhor está falando assim, que Moisés falava assado. Jesus falava, não, eu vou me defender. Assim que Jesus reagia? Não. Jesus, cheio de mansidão, pregava o evangelho, seguia a sua obra, seguia a sua vida. Uma certa feita, chegaram até Jesus. E Jesus estava ali, e perante ele tinha um homem de uma mão mirrada, deficiente. Isso era num sábado. E chegaram até Jesus e ficaram observando. Vamos ver se ele vai curar no sábado. Porque na cultura e segundo a lei, não podia fazer nada no sábado. Isso era o que os escribas, os fariseus, aquele povo todo, pregavam, mas não viviam. Por quê? Se a ovelha deles caísse no buraco, eles corriam rapidão para não tomar o prejuízo. Podia ser sábado, domingo e segunda. Só que aí estavam olhando para Jesus e falavam assim, vamos ver se ele vai curar no sábado, porque não pode fazer nada no sábado. Esse momento Jesus se irou. O texto bíblico vai dizer que Jesus ira por causa da dureza de coração do povo. Aí Jesus falou assim, não se pode fazer bem no sábado, e ele cura este homem. Olha só, Jesus irado. Por quê? Não porque perseguiam ele, mas porque tinham dureza de coração para com o seu próximo. Dá para entender o teor da vida de Jesus, ou como que Jesus se comportava? Jesus era tão cheio de mansidão, era tão cheio do Espírito, ele vivia tão conectado, andava no Espírito, que tudo quanto ele fazia era para dar sequência e para viver o seu chamado. Para a nossa vida, irmãos, um conselho para a nossa vida, eu tomo para a minha vida também. Quando nós nos preocuparmos mais, olha só, mais, eu sei que os irmãos se preocupam, mas é mais. Eu sei que os irmãos já fazem, mas é mais. Quando nós nos preocuparmos mais com o nosso ministério, com o que Deus nos confiou, nós vamos olhar as perseguições e vamos falar, não, eu vou dar sequência aqui na minha chamada. Vamos olhar para o problema, para as adversidades e, tá bom, eu vou dar sequência na minha chamada. Jesus, eu não vejo Jesus batendo boca com ninguém. Eu não vejo Jesus caçando confusão com ninguém. As pessoas viam Jesus e falavam assim, não, está curado, vai, não conta para ninguém não, agora eu estou indo para o próximo. Eu vou fazer a obra que o meu Pai me confiou. Irmãos, se nós nos preocuparmos em vivermos para Deus, agradarmos a Deus, fazermos a obra de Deus, Ele vai nos nutrir do fruto do Espírito, Ele vai nos encher, e nós vamos ser cheios de amor, nós vamos ser cheios de alegria, nós vamos ser cheios de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fidelidade e de mansidão. Você vai começar a vivenciar essas questões e vai ver, nossa, olha o fruto do Espírito fluindo na minha vida, olha isso aqui, olha o Espírito Santo me guiando e me fazendo passar por cima dessa dificuldade. Mansidão é essencial para a nossa vida. Nós não conseguimos, e é nós. Nós precisamos ser cheios de mansidão, precisamos gerar em nós. Aí Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Vamos ser mansos. Eu sei que os irmãos é forte, é viçoso, mas nós fomos amansados pelo Espírito. Eu sei, assim como o touro, o animal, ele está lá cercado por uma cerquinha, um arame, irmãos. Vocês já pararam para pensar nisso já? Que aquele touro, aquele mundaréu de bicho lá forte, está cercado por aquele arame? Eu sei que os irmãos é forte igual o touro, mas nós fomos amansados e nós conseguimos conviver para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém? Nós somos mansos. Para finalizar, o domínio próprio. Esse relógio, meus irmãos, parece que passa mais rápido do que o normal. O domínio próprio, relacionamento conosco mesmo. Do grego egkrateia. Egkrateia, meu grego está ruim hoje. É o autocontrole
domínio dos próprios desejos e apetites. O termo grego aplicava-se à disciplina que os atletas exerciam sobre o próprio corpo. E o domínio cristão aí do sexo, que nós já falamos lá no domínio, na questão da obra da carne. Nós vamos aqui do domínio próprio em geral, ok? Domínio próprio em geral. Domínio próprio é o autocontrole ou domínio dos próprios desejos e apetites. Como que a Bíblia se refere a ele? Vamos aqui. A Bíblia está dizendo domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio. Aqui, os frutos do Espírito, não tem como a igreja interferir na sua vida para controlar ou fazer brotar em você. São você com relacionamento com Deus. Por isso que está dizendo, andar no Espírito. Se vai viver no Espírito, anda também no Espírito. O domínio próprio está totalmente ligado conosco mesmo, com o meu interior, com a minha mente, com o que eu acredito. Com o que eu acredito. Domínio próprio. Se nós fazemos um jejum, o que é que nós precisamos? Domínio próprio. Por que eu digo isso? Porque você está acostumado a todo dia de manhã levantar e tomar um café. Um pão com manteiga, um ovo. Aí você vai se autodominar. Fala assim, não, amanhã eu não vou. Aí você acorda no outro dia à vontade de tomar café. Aí você, não, hoje eu estou num momento de consagração. Eu vou viver este momento. E aí eu vou me controlar. Eu não vou fazer. E aí eu digo e respeito. Eu me autocontrolo. Isso, meus irmãos, eu dei um exemplo muito raso. Mas o autocontrole vai aí no momento da ira. Quem não tem o autocontrole, no momento estoura e faz e briga e acontece e quebra e aquele negócio todo. Falta de controle. Falta de controle. Nós precisamos dominar. Nós temos a capacidade pelo Espírito de dominar. Quando Deus cria o homem, o que é que ele fala? Domine sobre os animais. Então nós fomos criados para ter esse domínio. E nós temos que ter o domínio sobre nós mesmos. Irmãos, todos os dias é nos apresentado oportunidades. Oportunidades. Todos os dias o inimigo da nossa alma coloca na nossa frente N coisas, um monte de coisas. Aí cabe a nós termos o domínio para rejeitar, para resistir, para não cair nessas armadilhas. Coloca para mim Gênesis 4 e 7, Marcos, por favor. Domínio próprio. Olha só. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, resisti-lo, negá-lo. Nós fazemos isso quando nós dominamos o nosso desejo. O que aconteceu ali? Essa história. Né? Caim ali foi rejeitado, mata o seu irmão. Tudo isso acontece por quê? Porque não dominou, não se autodominou. Olha que tragédia que acontece por falta de domínio próprio. O que aconteceu? Brotou lá dentro dele uma raiz de amargura, um sentimento ruim. Ele deu voz a esse sentimento, matutou na sua cabeça, planejou e executou. Por quê? Porque não dominou a si mesmo. Uma pessoa que tem autodomínio, eu não vou dizer que não passa pensamentos ruins. Eu não vou dizer que não surge em nós desejos, sentimentos tristes, ruins. Acontece com todo mundo. Mas a Bíblia está dizendo, o pecado jaz à porta, mas cumpre a nós dominá-lo. Pensamentos, projetos para ter queda, armadilhas na nossa frente, aparece todo dia, mas cumpre a nós dominar. Quem? Nós. Não é dominar Satanás que colocou o trem. É dominar a nós para nós não cairmos. Irmãos, peça ao Espírito Santo para entrar em nós,
tirar todo pensamento contrário, toda tristeza, toda angústia. Por isso, aí os que são anteriores, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, tudo isso, quando nós somos cheios de tudo isso, nós vivemos bem, meus irmãos. Nós somos cheios de alegria, cheios de paz. Quem está cheio de paz vai querer ficar entrando em confusão? De jeito nenhum. Não quer caçar confusão, aí fica fácil de dominar. Porque nós vimos aqui, que as obras da carne é tudo porcaria. As obras da carne é tudo coisa que vai dar prejuízo. Nós vimos lá inimizade, inveja, porfia. Tudo é coisa que vai arrumar confusão. Tudo é falta de domínio próprio. Porque surge aí a pessoa dá voz a esse negócio, faz e bagunça tudo. Não se autodominou. Meu irmão, a língua, domínio próprio, não sai falando não, à torta e à direita, meça as suas palavras, meça com quem você fala, como fala, por que fala, se pergunte, faça essas perguntas, com quem eu falo, como eu falo e por que eu falo, com quem, como e por quê. Se nós medirmos com isso aqui, nós vamos filtrar muitos problemas, muitas dificuldades na nossa vida, porque nós nos dominamos. Nós nos dominamos. Autodomínio, autocontrole. Autocontrole é isso aqui, ó. Eu não vou falar. E não falo porque eu me controlo. Eu não vou falar, pronto. Está comigo. Vou falar com Deus e pronto. Atos 24 e 25, nós estamos terminando. Glória a Deus. Quem pode cantar um louvor aqui para nós escolhermos a oferta? Alguém prepara um louvor aí, se alguém puder. Mãe Elisângela pode cantar um louvor? Glória a Deus. Olha só, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix, amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vaga, chamar-te-ei. Né? Paulo ali estava falando com Félix a respeito da justiça e do domínio próprio e do juízo vindouro. As pessoas que não têm domínio próprio aí acabam caindo sobre o juízo. Coloca para mim também Marcos, Tito capítulo 1 e o verso 8. E logo depois vai ser Pedro, capítulo 1, do 5 ao 8, e já vamos terminar. Olha só. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si. Aqui está falando do obreiro, para o ministério. Para o ministério. São requisitos para ser obreiro, para fazer a obra do Senhor. Eu vou além, é requisito para ser crente. Hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Irmãos, você tem que se autodominar. Se nós não nos dominarmos, nós nos tornamos uma fera. Que Deus tenha misericórdia de nós. 2 Pedro 1, do verso 5 a 8. Glória a Deus. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. O 8. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, ok? Nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se coloque de pé em nome de Jesus, por favor. Eu vou ler ali o verso 8 novamente, preste bastante atenção. Porque essas coisas existindo em vós, e aí depois vocês leem os versículos anteriores. Existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos. Deus não nos chamou para sermos inativos.
nem infrutuosos ou infrutíferos. Deus não nos chamou para sermos infrutíferos. No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos das virtudes do fruto do Espírito em nós, para que nós possamos viver uma vida que glorifica a Deus, uma vida ativa na presença de Deus e uma vida frutífera na presença e na obra do nosso Senhor Jesus. Amém? Coloca para mim Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, e eu quero que toda a igreja leia conosco, que nós já vamos estar orando em nome de Jesus, e a irmã estará louvando ao Senhor. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há nada nessa terra que te impede de ter essas coisas na sua vida. Deus, o Espírito Santo é quem produz em nós. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te damos por este estudo, por essa palavra, por tudo quanto o Senhor fez no nosso meio no decorrer desses dias. Pedimos, Pai querido, encarecidamente que o Senhor, Espírito Santo, desenvolva em nós essas virtudes, que o fruto do Espírito venha estar, meu Pai, transparecendo nas nossas vidas todos os dias. Ajuda a tua igreja, trabalha em nós, no nosso caráter, no nosso sentimento, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Nós entregamos na tua mão e pedimos a tua ajuda para que em tudo o teu nome seja glorificado. Abençoa a tua igreja, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus.